Vamos ler Apocalipse 17, refletir um pouco no que o Senhor fala da destruição da grande Babilônia. Nós começamos a pensar nesse tema já nas 4 últimas semanas. Tivemos um intervalo e queria encorajar você a olharmos para esse texto, capítulo 17 especialmente, bem difícil, né, nos seus detalhes, como temos visto isso no Apocalipse várias vezes, mas o capítulo 18 nos ajuda bastante na mensagem. Já temos uma mensagem no 17, mas o capítulo 18 já ele é mais claro e deixa uma mensagem muito clara. Nós vamos ler esse texto pensando nessa condição que precisamos ter para de estarmos nesse estado aí de alerta, não é? Ativos, atentos às tentações, às distrações, mas nós somos chamados a olhar para o alto, a aguardar o Senhor, a olhar para o Senhor, a desejar o Senhor, desejar a morada do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, seremos tentados pela grande Babilônia. É assim que o texto vai chamar, não é? Essa fonte aí de tentação para nós. Então, só lembrando, antes de lermos, alguns talvez vão lembrar ainda que vimos 15 dias atrás, a introdução do texto, que há um contraste no fim do Apocalipse entre duas cidades. Então nós temos, primeiramente, o texto vai falar da grande Babilônia, e o Senhor chama essa cidade de prostituta. A palavra não é bonita, está aí no texto bíblico, você vai ler aí, já deve ter lido, talvez. E ela é fonte de tentação, ela propõe a idolatria, propõe a promiscuidade, não é? A adoração de falsos deuses. Essa é uma cidade. O destino dela é a destruição. Depois de falar dessa cidade, o texto de Apocalipse vai terminar falando da Nova Jerusalém, da cidade celestial, da noiva do Cordeiro. Então, um contraste muito visível, um contraste muito claro para algo que chama a nossa atenção no fim do Apocalipse. E como sempre, ele nos chama para uma decisão. A pergunta que não se cala é: em que cidade você quer estar? Ou em que cidade você está hoje? É a pergunta que fica aqui no texto, e eu quero encorajar você a pensar nela, a examinar o coração. Então mesmo, e aí alguém vai dizer: puxa, mas eu sou um crente em Jesus Cristo. Então esse ensino não é para mim, é para um não crente. Veja bem, esse ensino é para crentes. Para um não crente é um chamado para mudar de lado. Para um não crente é um chamado para mudar a sua condição por meio de Cristo. Para o crente é um chamado para estar alerta, porque mesmo os salvos podem ser seduzidos pela grande Babilônia. E naturalmente isso é uma grande incoerência na vida do crente. E ele está nos chamando: fique atento. As tentações estão aí, resista. Mire na noiva. Saiba que você mesmo é a noiva, não é? Que a Nova Jerusalém é chamada de noiva, e a igreja também é chamada de noiva. E quando chegarmos nesse texto, nós trabalharemos essa questão. Então, há um ensino claro para nós, há ordens que eu já destaquei 15 dias atrás, vamos repetir hoje aqui. Qual o significado da Babilônia? Então, você já vale lembrar aqui. Não é uma questão geográfica aqui apenas, que ele está falando. Então há um ensino que já vem lá do Antigo Testamento. O próprio Nabucodonosor, ele chama o seu império, né, a cidade que ele construiu, de Grande Babilônia, com muita arrogância, com muito orgulho. É a Babilônia que invade o povo de Deus, é a Babilônia que destrói o templo, e agora ela é usada então pelo Senhor para trazer julgamento para o seu povo, mas o Senhor vai julgar a Babilônia, e ele faz isso lá no Antigo Testamento. Mas é interessante que esse conceito da Babilônia não acaba lá no Antigo Testamento, quando esse império é destruído. Esse conceito ele aparece no Novo Testamento, e inclusive no Apocalipse. Então nós temos aqui um ensino de que existem valores sem Deus, na verdade opostos a Deus.
A Babilônia é uma postura, uma atitude de vida sem Deus. Então, às vezes a gente fala assim, né, sobre uma pessoa. Olha, fulano é excelente, ele só falta se converter. Eu estava lembrando disso lendo esse texto, não é? Queridos, a tentativa de viver sem Deus não é uma coisa simples, é algo ofensivo para Deus. É ofensivo, é o filho de 3 anos que diz assim, eu não preciso dos meus pais. Você já imaginou que coisa incoerente? Ele recebe comida, ele recebe casa, ele tem cuidado, e ele diz, não, eu vivo do meu jeito. Eu sou dono do meu nariz. Com 3 anos de idade, completamente dependente. Mas ele diz, eu não sou dependente. Você consegue imaginar isso? Essa é mais ou menos a postura de uma pessoa tentando viver sem Deus, sem o Criador, sem o Salvador. E não só uma tentativa de viver sem Deus, mas há uma oposição clara contra Deus e contra os seus servos. Nós vamos ler um pouco aqui sobre o sangue dos santos, que essa grande cidade derrama. Então nós vamos ter um texto que vai apontar para o passado, vai nos lembrar do Império Babilônico, vai nos lembrar da Babel, lá em Gênesis, vai nos lembrar do Império Romano. Você deve estar atento a isso, que era o contexto imediato, Maico, dos primeiros leitores. Estavam ali debaixo dos imperadores romanos, que alguns deles se chamavam de Deus. E requeriam que as pessoas os chamassem de Deus. Aliás, eles eram considerados o rei dos reis. Olha que coisa grave. Quem é o rei dos reis? Não é o imperador romano, mas ele requeria isso. Ele requeria esse tratamento. Então, os primeiros leitores, quando ouvem a leitura do livro de Apocalipse, ou eles mesmos leem esse livro que João escreveu, na mesma hora eles pensaram no Império Romano. Então o texto fala sobre o Império Romano? Fala também. Mas ele aponta também para o futuro, para um tempo em que várias nações vão se organizar contra o Senhor e contra o povo do Senhor. E eles vão se organizar politicamente, a religião vai os unir. Então eles serão unidos por uma religião, muitos políticos se unirão e as nações se unirão. O anticristo os liderará e dará apoio para essa chamada Grande Babilônia. Então o texto teve aplicações para os irmãos lá no primeiro século, tem aplicações para nós hoje, porque existe hoje esse pensar sem Deus, essa tentativa de viver sem Deus, mas esse texto também aponta para algo no futuro. Para algo que nunca a humanidade conheceu, uma resistência muito grande contra o Senhor. E aí você vai perguntar, quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. E aí está a dificuldade dos detalhes do texto, porque o texto de Apocalipse não tem esse propósito, não é? Nós acabamos de cantar, quando eu não sei que o Senhor vai voltar, mas nós sabemos que Ele vai voltar. E o Apocalipse então é escrito para estarmos nessa condição de alertas, como soldado, preparado, não cochilando, distraído, bêbados, não, alertas, porque pode ser a qualquer momento. E o texto diz que será um tempo, o que vai preceder a volta de Cristo, será um tempo muito difícil, um tempo de resistência a Ele. Então vamos a ler o texto pensando nessas coisas. E naturalmente não vamos conseguir entrar aqui nos detalhes. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então João é chamado por um daqueles 7 anjos que derramou aquelas taças da ira de Deus. E você vai lembrar, alguns vão lembrar, não sei se todos,
que a 7ª taça anunciava o julgamento da grande Babilônia. Um daqueles anjos diz, olha, eu vou mostrar para você o julgamento da grande prostituta. Então aquilo que foi anunciado resumidamente na 7ª taça, no final do capítulo 16, agora é expandido nos capítulos 17 e 18. Tá certo? Qual é a imagem que João tem? Olha aí, versículos 3. Uma mulher arrumada com roupas extravagantes, caras, mas ela tem, essa mulher está montada numa besta vermelha. Nós entendemos que aqui é o anticristo. Então ele dá apoio para essa mulher. É ele que sustenta a grande Babilônia. O texto fala de 7 cabeças, 10 chifres, fala de autoridade. E aqui uma briga grande para falar se são imperadores romanos. Entendemos que são líderes políticos. Alguns já existiram, outros existirão ainda. Já falamos daquela questão do passado e do futuro. O texto faz isso, aponta, fala do passado, fala das circunstâncias dos primeiros leitores, mas também aponta para o futuro. Essa besta está coberta de nomes blasfemos, não é? Então, declaradamente contra Deus, de fato é o anticristo. E olha, ela é, como eu já disse, não é roupas, ela tem ouro, olha o versículo 4, né? Adornada de ouro. Então, ela chama atenção, ela é atrativa. Para muitos, ela atrai, ela encanta, impressiona. Ela tem um cálice de ouro na mão, mas há um contraste aí. Numa taça tão cara, não é? Dentro dela tem impureza, tem coisas repugnantes, toda forma de pecado, que ela dá de beber para as nações, para os reis da terra. Ela é uma fonte de tentação, ela tem prazer em conduzir outros para o pecado. Há uma inscrição em sua testa, e você já deve estar atento para isso no Apocalipse. Os nomes, as inscrições, as marcas são importantes no livro para revelar de que lado aquela pessoa está, ou aquele ser está. O que diz a inscrição? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E aí o que eu já falei para os irmãos, volta esse conceito da Babilônia, já está presente no Antigo Testamento. E agora João vai descrevendo as coisas que ele viu. O anjo o chama para ver, e ali no deserto, ele vê aquela mulher, e ele agora vai descrevendo, a partir do versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. João foi chamado para ver o quê? Vocês lembram ainda? Estão atentos? O que João foi chamado a ver? No primeiro versículo. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ele vai ver o julgamento, ele vai ver a condenação, que já foi anunciado na 7ª taça. Mas agora, ele vê uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Ela tem autoridade, ela tem poder para matar crentes. E ela está tendo então vitória sobre os crentes. Ela está zombando dos crentes. Ela está exterminando os crentes, o povo de Deus. E talvez seja isso que tenha deixado João impressionado. Ele diz, quando vi, fiquei muito admirado. Talvez surpreso. Aí o anjo diz, olha, eu vou explicar para você o mistério dessa mulher e da besta. E aí o texto continua, versículo 8 ainda. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Apontando para alguém que vai surgir no futuro, o anticristo. Já falamos um pouco sobre ele aqui. Lembram lá das 2 bestas, do grande dragão, aquela trindade do mal? Um deles está aqui.
E ele vai causar admiração, não como sempre no Apocalipse, a fonte de tentação, aquela postura contra o Senhor, não é rejeitada pelas pessoas. Muito pelo contrário, é admirada, é bem recebida. Aqui se requer mente sábia, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Então os reis, essas autoridades políticas, eles estão servindo ao anticristo, servindo a besta, e a besta está promovendo a grande Babilônia. Eles estão unidos aqui. Unidos por um propósito mau, unidos contra Deus. Quando estudamos aquela história ali da civilização que tentou resistir à vontade de Deus, lá em Gênesis 9, né? Babel, Gênesis 10, nós vimos que, Gênesis 11, desculpe, né? Gênesis 11, de 1 a 9. Nós vimos que eles estavam unidos pelo mal. Nem toda união é boa, nem toda união é bem-vinda. A união que é bem-vinda é a união na verdade, promovida pela verdade. O que nós estamos vendo aqui é uma união que vai acontecer extraordinária, nunca aconteceu na Terra dessa forma. Vai ser uma união das nações para o mal, contra Deus e contra o seu povo. Versículo 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então há uma nota de esperança aqui. Eles vão se levantar contra o Cordeiro, mas a vitória do Cordeiro é certa. Ela foi garantida lá na cruz. Apocalipse, quando fala da vitória do Senhor Jesus, ela aponta para o Calvário. O livro aponta para o Calvário, essa vitória já foi garantida ali. E ele traz uma nota de esperança. Essa vitória, esse conflito final entre o anticristo e o Cordeiro, ele não acontece aqui nessa passagem, ele faz uma nota, ele será relatado lá no capítulo 19, a partir do versículo 17, nós ainda chegaremos nele nas próximas semanas. Acontecerá na ocasião da volta de Cristo, mas há uma nota aqui, ele será vitorioso. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então há uma virada no texto. E se você estiver desatento, você não vai perceber. Primeiramente, eles dão apoio à grande cidade. Os reis servem a besta, servem ao anticristo, mas depois há uma espécie de guerra civil na grande cidade. E agora eles se voltam contra a mulher. Quem se volta contra a mulher? Os crentes? Não. Os reis e o anticristo. Porque eles, na verdade, eles estavam servindo, pecando, mas estavam debaixo da soberania do Senhor, que direcionou o coração deles, para darem autoridade a essa mulher. Mas agora eles se voltam contra ela e a destroem. E aí nós temos então essa virada no texto. Por que isso acontece? São os detalhes que não sabemos, não é? Mas há uma virada aqui no texto, uma mudança não explicada. Então essa sede da besta, da orgulhosa cidade, fica totalmente destruída. Esse falso, o professor Carlos Oswaldo escreveu o seguinte: o aspecto profético vai além, explicando que nos últimos tempos o falso sistema religioso será destruído pela besta, depois de ter cumprido o seu propósito de sujeitar a humanidade à sua autoridade. Então ele usa
ele usa esse sistema religioso falso, essa união baseada na mentira contra Deus, nesse desejo de ir contra Deus, para os seus propósitos. E há então uma briga, há uma batalha, e o anticristo vence a grande cidade. A soberania de Deus é evidenciada, como lemos no versículo 17. Bom, o que acontece agora no versículo 18? Nós temos como João faz várias vezes no Apocalipse, agora ele volta no tema e ele expande o tema. Ele vai falar sobre a queda da grande cidade, vai voltar a falar, mas ele agora vai falar da reação de 3 grupos de pessoas que estão aqui na terra. E ele vai falar da reação do céu e do povo de Deus, que faz um contraste com esses 3 grupos. Vamos continuar aí, no capítulo 18. Depois disso ouvi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então o anjo anuncia a queda da Babilônia. O Senhor está conduzindo a história, como temos visto no livro. E assim como aconteceu lá no Egito, com o faraó, e a maioria vai lembrar da destruição que o Senhor trouxe para aquele povo, assim como aconteceu com os próprios babilônios, assim como aconteceu com os assírios, assim como aconteceu com o Império Romano, também vai acontecer com a grande Babilônia no futuro, porque o Senhor continua soberano, Ele é o justo juiz. E versículo 3, nós lemos hoje, e talvez o cenário que vivemos no nosso país, com tanta corrupção, você vai nas cidades, normalmente as cidades mais pobres do nosso país são as cidades com os escândalos maiores na política. Já perceberam isso? Converso com pessoas dos interiores, a gente vai no Nordeste, percebe isso. Então, os lugares mais pobres, o Genésio acabou de falar no e-mail, sobre isso. Então, a miséria evidente, e aí você vai lá, muitas vezes tem uma família que ocupa o poder por muito tempo, e eles vivem num luxo contrastante com a miséria do povo. Os imperadores romanos viviam num luxo excessivo, muita ostentação, muita ostentação. Leia um pouquinho sobre o Império Romano, leia um pouquinho sobre os imperadores, Os filmes mostram um pouquinho disso também. E eles viviam num luxo excessivo. Os primeiros leitores, quando ouvem a fala do anjo, eles pensam na hora naqueles imperadores. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Se enriqueceram na base da exploração, na base da injustiça, na base da corrupção. A Babilônia, Roma e todo o império que se estabelece na exploração de outros, em contraste com a graça de Cristo, que tem prazer em ser bênção para outro, vai ser julgado. Olha o que diz o Evangelho. O Evangelho nos ensina a pensarmos no outro. O Evangelho nos ensina a fazermos negócios justos. Você lembra do texto de Provérbios? Nada vale, diz o comprador, mas quando vai, gaba-se do seu negócio. Então ele explora. O mundano, ele quer explorar. Ele diz, eu tenho aqui, é um negócio, eu tenho uma oportunidade para explorar. Se ele está por cima, então, aí ele aproveita. O Evangelho não diz isso. O Evangelho nos ensina a fazermos negócios justos. O Evangelho nos ensina a trabalhar, a pagarmos de maneira justa, a trabalharmos de maneira justa. O mundo sem Deus não pensa assim. E esse processo cruel, ele cresce assustadoramente no mundo de hoje. Nós temos, eu conversei com o Luiz Mariano, na época que ele esteve em Singapura, alguns anos atrás, e fabricação de plataforma. Eu perguntei, Luiz, e como é que é lá? Ele falou, meu amigo, tem muita coisa maquiada. Tem muito trabalho, praticamente escravo, maquiado. Maquiado.
na indústria do petróleo, que tem tanto dinheiro, não é isso? Ah, está na crise, continua com muito dinheiro. E tem lá pessoas com trabalho praticamente escravo. Nós temos isso, você sabe das histórias, né? São várias grandes marcas que vivem da exploração de pessoas, de trabalho escravo. Mas é uma grande marca, não é? É admirada. Mas na base está ali um trabalho escravo, exploração, desumana, desleal, desonesta. E isso cresce no nosso tempo, não é? Algumas regiões enriquecem, mas outras padecem, e um contraste, não é, grande. Países, poderíamos falar de países hoje, né, que o povo numa condição miserável, conversamos com alguns irmãos nossos que vão para outros países, têm trabalhado no petróleo, e aí como é que é lá? E eles falam da mesma coisa, exploração intensa, desumana, desleal. É disso que o texto está falando. Sabe o que vai acontecer? Haverá um julgamento. Esse sistema sem Deus, que vive sem Ele, enfrentará o justo juiz. Mas sabe qual é o perigo para nós hoje? Ficarmos encantados com isso. Ficarmos encantados e desejarmos as mesmas coisas. E aí recorrermos à injustiça, recorrermos à exploração, à desonestidade. Dessa sedução maligna da Babilônia. O texto continua. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Você lembra de algum texto do Antigo Testamento quando lê essas palavras? Você lembra de um anjo em certa cidade tentando tirar uma família? Você lembra? Não lembrou de Ló ainda não? E eles estavam ali encantados. A esposa dele estava tão encantada que ela saiu, mas o coração ficou. E aí ela olha para trás. A destruição está vindo, os anjos estão dizendo. E eles estão ali arrumando as malas e pega uma coisa, pega o rádio, pega o celular, pega o laptop e os celulares, e estão guardando as coisas e a mala está enorme. E a destruição está chegando. Até que os anjos seguram pelas mãos deles e os tiram, é o que o texto diz. A sedução da Babilônia não é pequena, ela é grande, mas a destruição é proporcional à sua sedução, a destruição que a aguarda. Por isso que dos versículos de 4 a 8, nós temos uma voz do céu ordenando que os crentes deixem a cidade, saiam dela. É o que o texto diz, versículo 5, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Então, minha figura é de Deus anotando os seus pecados e colocando. E coloca uma folha sobre outra, e são pecados. E ele continua anotando. Sabe até onde chegou a pilha dos seus pecados? Chegou até o céu. Chegou no limite. E agora é hora do julgamento. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha. Esse é o pensamento da grande Babilônia, daquela mulher. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Ele está dizendo, não acreditem no que ela diz. Ela diz que está segura, ela diz que está garantida. Você lembra do rico tolo que Jesus conta? Olha, eu enriqueci, eu me preparei, eu investi muito bem os meus recursos, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou só desfrutar. Agora, olha só, arregala-te minha alma. O que o Senhor disse para ele? Louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Estava ali alguém seduzido pela Babilônia, pelos encantos da Babilônia. E ele se garantiu com os recursos que ela oferece. Na verdade, ele não se garantiu. E por isso esse texto está dizendo para nós, deixem essa cidade,
Vocês serão tentados com esse modo de pensar. Fiquem atentos, avaliem os corações, para que não passemos vergonha. O crente deve ter prazer na justiça de Deus. Já vimos isso quando estudamos as 7 taças. Nenhuma pessoa com juízo tem prazer na injustiça. Ela tem prazer na justiça, não é? Então, um criminoso, ele precisa ser condenado. Ele não pode ser absolvido. Se ele é um criminoso de fato, ele precisa ser condenado. É isso que o texto está falando, de pessoas condenadas diante de Deus, com um coração contra Ele. E enfrentarão a ira justa dele. E Ele está nos alertando, não se alinhem com essas pessoas, não se alinhem com esse sistema. Cuidado, porque vocês serão tentados, é o que Ele está falando. Na sequência, nós temos 3 lamentos pela Grande Babilônia. Se você ficar atento aqui, não é difícil de entender isso. Nós temos o lamento dos reis, né, ou políticos. Nós temos o lamento dos comerciantes. Então, aqueles que, primeiro, o grupo daqueles que lideram as cidades e têm uma relação com a Grande Babilônia. Depois vai ter o lamento dos comerciantes. Então, eles vendem para aquelas pessoas. São autoridades econômicas. E depois tem o lamento dos marinheiros, que hoje, na nossa cidade aqui, né, seriam aí os caminhoneiros, né, os carreteiros que carregam as mercadorias. Olha o que eles dizem. A partir do versículo 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Qual é a cena aqui? A cidade foi condenada, ela está em chamas. E eles agora estão lamentando, porque eles desfrutavam do pecado dela. Eles tinham relações com ela. E eles lamentam pela sua destruição. Não é um lamento de arrependimento. Não tem nada de arrependimento aqui. Pelo contrário, corações voltados contra Deus. Eles estão lamentando a perda financeira. Olha o que os negociantes dizem. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eles não lamentam as vidas perdidas. Eles lamentam a perda da oportunidade de negócio. Nós temos aprendido aqui o novo mandamento. O Evangelho nos ensina o novo mandamento. Sabe o que a Babilônia ensina? A Babilônia ensina a exploração do próximo, o uso do próximo, a prostituição literal. É isso que ele ensina. A indiferença para com o ser humano, a frieza. É o que nós temos aqui. E aí eles vão fazendo uma lista do que eles não poderiam mais vender. A mercadoria está ali parada, porque a cidade foi destruída. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens. Olha o que tem no fim do texto. Corpos e almas de seres humanos. Os estudos dizem que nessa época que o Apocalipse foi escrito, no Império Romano, de cada 10 pessoas, 6 eram escravas. Você já imaginou o que é isso? É um império construído na exploração. Não construído no amor ao próximo. Baseado na exploração. E uma criança, ela, no seu lar, ao invés de ela aprender a amar o próximo, ela aprendia a tratar um ser humano como um objeto. Ela aprendia isso com os seus pais. Porque ela via o que os seus pais faziam com os seus escravos. Era isso o Império Romano. E alguns desses escravos eram irmãos nossos. Eram crentes.
E agora eles estão lendo que um dia esses comerciantes lamentarão, porque o Senhor julgará esse sistema. O Senhor julgará a grande cidade. Esses pecados não passarão impunes. A lista que eles fazem aqui são de coisas caras. Alguém disse que esse é o shopping do mal. São coisas caras, são objetos de decoração caros, que representam a injustiça, que representam a exploração, que representam a luxúria. São roupas caras. E que naturalmente ele não está dizendo que é pecado usar roupa cara, não é isso. Ele está dizendo que é pecado usar qualquer tipo de roupa ou ter qualquer tipo de objeto com uma mentalidade mundana. Eu fiquei pensando na tentação do rapaz andando com o seu carro e ele pensando que o seu carro dá para ele uma condição superior às outras pessoas. Sabe o que é isso? É um pensamento babilônico, mundano. Uma moça colocando uma roupa e ela pensa que aquela roupa, daquela marca, daquele estilo, dá para ela uma condição superior a outra pessoa. Dá para ela um status e ela pode requerer do outro a submissão, reverência, muitas vezes humilhação. Esse é um pensamento babilônico. Versículo 14, eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficam de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando, ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. E agora o terceiro grupo, são os marinheiros. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão, que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se e chorando gritarão, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza nela prosperaram todos que tinham navios no mar. Eles se beneficiaram dos negócios que eles faziam ali, negócios pecaminosos. Eles contribuíam para o pecado. E agora eles estão lamentando porque eles não podem negociar mais. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Eu estava pensando essa semana no impacto econômico que o nosso país sentiria se todas as atividades que são realizadas aqui e estão diretamente ligadas ao pecado contra o Senhor acabassem instantaneamente. Você já imaginou o problema econômico que aconteceria? Porque olha só, não são poucas atividades. Muita gente ganha dinheiro contribuindo para que o outro se embriague. Muita gente ganha dinheiro contribuindo para que o outro tenha um prazer num vício que vai dar um câncer nele e vai acabar com a vida dele, vai acabar com a família dele. Muita gente ganha dinheiro com a prostituição. Pouco tempo atrás morreu aquele homem, não é, marcado pela prostituição, enriqueceu com a prostituição. Que marca para deixar para a humanidade, que contribuição. O texto está dizendo que essas atividades cessaram na Grande Babilônia e as pessoas estão lamentando pela perda do lucro. Porque eles não conseguem enxergar a gravidade do pecado contra Deus. Eu fiquei lembrando, pastor Witter, daquele lá em Atos, quando o evangelho traz prejuízo financeiro para aqueles que fabricavam imagens. E eles começam a reclamar do prejuízo. Eles não se alegram com o evangelho, eles reclamam do prejuízo. Porque o evangelho faz isso. Então o evangelho chega num lugar que as pessoas vivem de uma prática pecaminosa. O
que vai acontecer com a economia daquele lugar? Vai sofrer. Porque se as pessoas deixarem a prática pecaminosa, elas sofrerão economicamente. É o que está acontecendo aqui. Mas há um contraste no versículo 20. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Aquele grupo lamenta. Os céus são chamados a festejar. Os crentes são chamados a festejar, porque a fonte de tentação está sendo julgada, está sendo condenada. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada, nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho, nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo, todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos que foram assassinados na terra. A destruição da Babilônia, ela é completa. E ele está dizendo, olha, aquelas atividades características da cidade não existirão mais, porque ela enfrentou o julgamento de Deus. Como que o texto termina? Para nós irmos embora. O texto termina com ações de graças pelo julgamento da Babilônia. A alegria por causa dos juízos de Deus. Vamos ler aí, capítulo 19, até o versículo 5 apenas. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. E aí vai acontecer aqui uma transição, já para a sequência do texto aí, falando da volta de Cristo. Todo crente deve ter uma expectativa pelo julgamento da maldade presente no mundo e o seu fim. Queridos, nós devemos aguardar esse julgamento. Nós devemos esperar esse julgamento, ao invés de sermos seduzidos pela maldade presente no mundo. O perigo não é pequeno, por isso que o alerta é tão contundente. Um pastor experiente, ele disse o seguinte, olha, alertando sobre essa decisão de não nos contaminarmos. Ele disse, olha, o tempo passa, né? E ele já bem experiente, o tempo passa e a nossa maneira de rejeitar certas coisas vão se acomodando. Então, olha só, a estranheza que nós tínhamos com determinado pecado, e aí você, há um tempo atrás, talvez você diria assim, olha, inadmissível ver qualquer coisa sobre isso, eu não quero. E aí, o crente cede, e aí ele vai vendo, ele vai se acostumando, e daqui a pouco é algo natural para ele. Queridos, quantas coisas nós consideraríamos inadmissível dos nossos filhos, por exemplo, verem. Inadmissível, fora de questão. E agora estamos passivamente dizendo para eles, não, meus filhos, vejam, se acostumem. O legado que deixamos para a próxima geração, sabe qual é? É um legado de comodismo, de conformismo com o pecado. Sabe qual é a tendência? É da próxima geração ir além. E agora ela pratica os pecados que anos atrás
era inadmissível de ser visto ou falado, como o apóstolo Paulo diz. É vergonhoso até citar. Agora uma outra geração está cometendo esses pecados. Queridos, não é pequeno o discurso no meio dos crentes para que nos acomodemos a uma cultura que vive sem Deus. Não é pequeno. E não estou falando aqui apenas de televisão. Não. E nem também demonizando a televisão. Não é isso. Se o nosso problema fosse só a televisão, era fácil, né? Era só dizer que não vamos ter televisão e está pronto, tá bom. O nosso problema está no coração. E nós temos muitas fontes de tentação, que precisamos ficar atentos e nos posicionarmos. Não é suficiente sermos passivos e nos acomodarmos. Onde está o seu coração? O que mais mexe com você é vergonhoso, né? Às vezes a gente para, e eu tenho feito esse exame também, e passado vergonha com isso, né? Muitas vezes, coisas banais mexem conosco. Coisas banais. Elas nos deixam animados, muito animados, ou então elas nos deixam muito tristes. E o que o avanço do Evangelho, por exemplo, faz conosco? Mexe com você o avanço do Evangelho? Deveria mexer, porque nós estamos falando de algo extremamente importante. Tem gente que vibra com o avanço da obra missionária, não é? E está demonstrando um coração alinhado. Essa é a maneira de resistirmos. Por isso precisamos orar: sonda, Senhor, meu coração, e veja o que me deixa verdadeiramente feliz, satisfeito. Não podemos esquecer que estamos longe da nossa pátria. Tentativas humanas de viver sem Deus ou em oposição a Deus são finalmente destinadas ao fracasso, independente de quão sólidas e prósperas sejam. Portanto, os crentes devem manter-se afastados da grande Babilônia. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Eu gostaria, Fabiano, que os irmãos viessem aqui para tocar um pós-lúdio, e aí eu penso que nós vamos recolher os dízimos ainda, né, aqueles irmãos que quiserem entregar os dízimos. Nós vamos terminar assim. Vocês podem vir aqui já, e nós vamos orar. Se vocês quiserem ficar em pé, podem ficar para orarmos juntos. Aí vamos encerrar agora. Passamos um pouquinho da hora, mas o café foi reforçado, né? Ainda bem que ninguém desmaiou aí, não caiu da janela, porque o apóstolo Paulo não está aqui para ressuscitá-lo, né? Vamos orar ao Senhor. Pastor Vitor, ore por nós, por favor. Senhor, nós damos graças, porque nós somos do Senhor, nós somos ovelhas do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos as varas, ó Deus, da videira. Nós somos a família do Senhor, nós somos sacerdócio santo do Senhor. Começamos amanhã nos lembrando desse ensino, nos deliciando desse ensino de quem de fato nós somos, com aquelas metáforas. E agora, ó Deus, o Senhor descortina para nós, ó Deus, a Tua palavra, falando, ó Deus, do futuro, falando do nosso presente e também do nosso futuro. E falando, ó Deus, de que, trazendo para nós de onde deve estar o nosso coração, de onde não deve estar o nosso coração. Nós não podemos ter o nosso coração, ó Deus, no mundo, nesses valores mundanos que se opõem a Deus. Nós não podemos apoiar isso, porque isso, ó Deus, vai contra o Senhor, isso não é próprio dos servos do Senhor. O Senhor nos fala, ó Deus, da ruína que se dará, ó Deus, a todo esse mundanismo, a todo esse sistema, ó Deus, que se opõe a Deus, que vive, ó Deus, na opressão de pessoas, que vive, ó Deus, no luxo e na opressão, e que um dia, ó Deus, esse grande sistema, ó Deus, cairá e será grande a sua queda. E que possamos hoje já nos alegrar, ó Deus, com isso,
porque há um Deus soberano e o Senhor triunfará, ó Deus. O final da história é um Deus triunfante. Tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que hoje, que traz, ó Deus, tristeza para os crentes, que traz sofrimento para os crentes, haverá um dia em que o Senhor julgará tudo isso. E essas coisas passarão, ó Deus, e os crentes em Cristo Jesus, os fiéis de todas as épocas, todos os períodos, viverão com o Senhor para sempre. Os maus serão condenados eternamente, julgados e condenados eternamente. E aqueles, ó Deus, que foram lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, viverão com o Senhor para sempre, num reino de paz, sem pecado e sem dor. Ó Deus, essa é a verdade da palavra do Senhor. E essa é a nossa grande alegria. Queremos cantar, ó Deus, pensando, ó Deus, no triunfo do Rei e no triunfo, ó Deus, da igreja do Senhor, da noiva. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.